Esta é a segunda parte da nossa revisão do capítulo 6 sobre movimentos. Hoje vamos estudar o movimento variado. Bom, já vimos no vídeo anterior a respeito dos movimentos uniforme ou variado. O movimento uniforme é aquele em que a velocidade não varia e o variado, o que a velocidade varia. Se ele varia aumentando, a gente chama de movimento acelerado. Se varia diminuindo, a gente chama de movimento retardado. Os movimentos também podem ser progressivo ou retrógrado. Progressivo quando é no sentido crescente da trajetória e retrógrado quando é no sentido decrescente da trajetória. Foram conceitos vistos no vídeo anterior. Também vimos sobre o movimento retilíneo uniforme, chamado de MRU, aquele que ocorre em linha reta e com velocidade constante. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei da escada rolante, né? E vimos também a função horária das posições no movimento retilíneo uniforme, que é essa aqui, marcada, né, de amarelinho aqui. Com esta função é possível saber onde o móvel se encontra, né, indicado aqui pela letra S, e depois de ter passado um certo tempo. É claro, desde que a gente saiba qual é a velocidade dele e de onde é que ele saiu, que é o S0. E hoje, o que a gente vai ver? Hoje a gente vai ver o movimento variado, né? Diferentemente da semana passada, agora a gente vai ver aquele caso em que a velocidade varia. Não é o tipo de movimento mais comum, né, no nosso dia a dia. Dificilmente a gente vê movimento uniforme, né? Aqueles exemplos que eu dei lá de escada rolante, elevador, são os mais comuns, mas a maioria dos movimentos são realmente movimento variado. Como a velocidade do movimento varia, né, nesse movimento variado, então a gente vai precisar de uma nova grandeza para medir essa variação. Essa grandeza chama-se aceleração, tá? A gente vai precisar compreender esse conceito hoje. Bom, para começar a explicação aqui da aceleração, eu tiro uma figura aí do livro de vocês, né? Vocês estão vendo aí o carrinho, considerando intervalos de tempos iguais. Observa só, tem aqui a T0, T1, T2 e T3 em segundos, né? Então são intervalos de tempos iguais, está variando de 1 em 1, né? Do 0 foi para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Muito bem. Houve variação da velocidade do veículo. Vamos verificar isso. A velocidade, o carro estava parado quando o semáforo estava fechado, né? Então, um segundo depois ele aumentou para 5 metros por segundo, ele começou a andar e alcançou uma velocidade de 5 metros por segundo. Mais um segundo depois, ele já está a 10 metros por segundo. Mais um segundo depois, e ele já está a 15 metros por segundo. É fácil observar que ele está variando, olha só, de 5 em 5, né? De 0 foi para 5, aí depois aumentou mais 5, foi para 10, depois aumentou mais 5, foi para 15. A gente pode até supor, né, que quando chegasse no segundo número 4, ele já estaria com a velocidade de 20 metros por segundo. Muito bem. Essa variação da velocidade, né, ela é causada pela o que a gente chama de aceleração. A aceleração formalmente é a grandeza que relaciona a variação da velocidade em função do tempo decorrido. À medida que o tempo vai passando, a velocidade vai variando. É isso que a gente chama de aceleração. A aceleração média de um movimento é calculada pela razão, né? Vocês sabem, razão significa divisão, tá? A razão entre a variação da velocidade, que a gente chama de ΔV, e a variação do tempo, que a gente chama de ΔT. Tá? Isso aqui, variação do tempo, a gente viu, né? O tempo transcorrido que a gente viu na aula passada. Bom, a fórmula para calcular a aceleração é essa aqui. Né? Para algumas pessoas pode parecer estranha essa letra delta aqui, mas a gente já falou no vídeo passado, né? É uma letra grega, delta, essa forma de triângulo aqui, que é o símbolo que se usa para variação de alguma coisa. A gente usa ΔS, agora ΔT, agora estamos usando ΔV, tá bom?
Então, dividindo o ΔV pelo ΔT, ou seja, a variação da velocidade pela variação do tempo, a gente obtém essa grandeza aí chamada de aceleração. É bom a gente fazer um exemplo, né, para entender melhor isso. Vamos identificar aqui nessa figura a aceleração média do carro entre os instantes 1 segundo e 2 segundos. Então a gente observando aqui, ó, o que ele fala é esse aqui, o instante 1 segundo é esse aqui, e o instante 2 segundos. Houve variação de velocidade? Sim, claro que houve. Olha, ele estava em 5 metros por segundo e foi para 10 metros por segundo, então variou. Muito bem, como é que a gente vai fazer isso? A variação de velocidade, a gente já viu, é representada por ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Esse zero aqui, né, como subíndice, sempre vai indicar a grandeza inicial. Como a gente está falando de velocidade, então a velocidade inicial. E a variação do tempo é dada por ΔT. Isso aqui vocês já sabem do vídeo passado. Então vai ser o tempo final menos o tempo inicial. São simples operações de subtração, né? Não se assustem com essas coisas não. A aceleração média é simplesmente, né, dividir essa variação de velocidade pela variação do tempo. Então a gente tem que ver quem é V e V0, T e T0 e fazer a operação necessária. Por exemplo, aqui, quem é V0? V0 significa velocidade inicial. E qual é essa velocidade? A gente vai lá na figura e olha, como ele falou que é no começo de 1 segundo, então a velocidade inicial dele é 5 metros por segundo. Tá bom. E a velocidade final, representada aqui pela letra V apenas. Né? Observando lá, como é até 2 segundos, então a velocidade final dele foi 10 metros por segundo. O tempo inicial, 1 segundo, o tempo final, 2 segundos, porque a gente só está estudando esse pedacinho aqui. Né? A gente não vai se importar com o restante da figura. Muito bem, e agora é só calcular, né, a aceleração, fazendo, como eu falei, né, uma simples subtração. 10 menos 5, que é a continha que a gente faz com a velocidade, 10 menos 5 dá 5. E 2 menos 1 dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. Então a gente vai encontrar a aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. A gente vai entender isso aí, tá? Entre os instantes 1 segundo e 2 segundos, a aceleração média foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas professor, mas por que é metros por segundo ao quadrado? Bom, a unidade de medida da aceleração é o metro por segundo ao quadrado, pois a unidade de medida da velocidade é metro por segundo. E a unidade de medida do tempo é o segundo. Então, se a gente dividir, né, a velocidade, que é dada em metro por segundo, pelo tempo, que é dado em segundo, tá? Se nós fizermos essa continha aqui algebricamente, a letra S vai acabar ficando elevada ao quadrado. Né? Então, por isso que a gente escreve metro por segundo ao quadrado. Isso significa que metro por segundo ao quadrado mostra a variação da velocidade em metros por segundo a cada segundo decorrido. Tá? Eu insisto com os alunos para não falar assim, metro por segundo ao quadrado. Você pode até falar assim, mas na sua cabeça, no seu pensamento, você deve pensar metro por segundo a cada segundo. Tá? Eu vou repetir, olha, metro por segundo a cada segundo. É mais fácil você falar dessa maneira. Você até fala mais, mas na sua mente, né, o conceito da aceleração fica mais fácil de ser entendido. Tá? Então podemos dizer que a cada segundo a velocidade do veículo aumentou em 5 metros por segundo. A gente viu lá na figura. Isso de fato aconteceu. Além disso, é possível utilizar outras unidades de medida. Tá? Por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado, ou seja, quilômetro por hora a cada hora. Tá? Não é muito comum não isso aqui, mas assim é necessário ficar atento. Né? A gente, oficialmente, pelo sistema internacional de unidades, a gente tem que usar o metro por segundo ao quadrado. Mas também aparece quilômetro por hora ao quadrado e outras até.
Muito bem. Um outro tipo de movimento, variado, né, é o movimento retardado. O movimento retardado é aquele cuja velocidade, olha só, diminui no decorrer do tempo. Nesse caso, o sentido da aceleração é contrário ao da velocidade. Como ocorre, por exemplo, quando o motorista pisa no freio. Tá? Então, na figura aqui fica bem claro isso. Olha, o carro vem a 15 metros por segundo, a velocidade dele. Um segundo depois ele já está a 10 metros por segundo, portanto diminuiu, de 15 foi para 10. Um segundo depois ele está a 5 metros por segundo, diminuiu de novo. E um segundo depois ele está a 0 metros por segundo, né? E aqui ele parou completamente. Então é como se ele estivesse pisando no freio, tá? Vai diminuindo. Então isso é o chamado movimento retardado. Esse quadro aqui mostra direitinho para a gente não confundir, tá? É muito comum o aluno confundir essas coisas. Então, quando fala de acelerado e retardado, a gente está falando de aceleração, esse conceito que a gente está estudando agora. Tá? Agora, quando fala de movimento progressivo ou retrógrado, é simplesmente a gente está se referindo ao sentido da trajetória. Quer dizer, se o carro tem que andar da esquerda para a direita e ele está realmente andando da esquerda para a direita, neste exemplo aqui, nesse também, né, então ele está em movimento progressivo. Do contrário, né, ele tem que andar da esquerda para a direita, mas ele está andando da direita para a esquerda, a gente diz que ele está efetuando um movimento retrógrado. Tá? Então são coisas diferentes, embora as palavras, né, podem até confundir. Tá? Então, veja bem, ele pode estar no movimento progressivo, ou seja, da esquerda para a direita, acelerando ou então freando, tanto faz, não faz diferença nenhuma nisso. Da mesma maneira, ele pode estar no movimento retrógrado, né? A trajetória é da esquerda para a direita, mas ele está andando da direita para a esquerda. Ele pode estar fazendo isso acelerando, não tem problema nenhum, e ele também pode estar freando.